A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais uma reflexão bíblica. A reflexão de hoje eu trago a lume o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo o registro de João, no seu capítulo de número 8, e o título da leitura traz como A Mulher Adúltera. Quando você ler João capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 11, nós nos deparamos com o tribunal da lei, o tribunal da consciência e o tribunal da graça. Ao ler esses 11 versículos, somos informados de que pela manhã, cedo, o Senhor Jesus estava no templo e ele ensinava aqueles que ali estavam para lhe ouvir. Em dado momento, o seu ensino é interrompido, pois o texto diz que os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher que foi apanhada no próprio ato adulterando. Esta mulher é colocada no meio e os olhos de todos estão fitos nela, assim bem como os olhos dos escribas e dos fariseus. O Senhor Jesus foi questionado por eles quando eles disseram, em João 8, verso 5, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Aqui está o primeiro tribunal. Esta mulher foi colocada no meio. Esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Os escribas e os fariseus querem uma resposta do Senhor Jesus, porque no tribunal da lei, tais deveriam ser apedrejadas. Deixamos as discussões entre a mulher, o homem, cadê o homem, para outra ocasião. Vamos pensar no tribunal. O tribunal é da lei, e no tribunal da lei exigia-se a execução. Tais devem ser apedrejadas. O Senhor Jesus, ao passo que ouviu as expressões do verso 5, no verso 6, o texto diz, isto diziam eles tentando para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Jesus escrevendo com o dedo na terra vai nos lembrar o livro chamado Êxodo, o capítulo 31, o versículo 18, onde esse texto bíblico lá vai nos dizer sobre o momento em que Deus escreveu na terra com o seu dedo, ou seja, melhor e mais claro do que a minha expressão é a expressão bíblica, falando das tábuas da lei que foras entregue a Moisés, aí ele diz escritas pelo dedo de Deus. Êxodo capítulo de número 31, versículo 18, e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, ou seja, da lei, tábuas de pedra, ou seja, o chão, o solo, a areia, escritas pelo dedo de Deus. Em João 8, verso 6, encerra dizendo, escrevia com o dedo na terra. Então percebe-se que o que Jesus está escrevendo na terra é justamente aquilo que o Pai escreveu nas tábuas de pedra e as deu a Moisés, ou seja,
a lei? Quando Jesus terminou de escrever, o verso 7 diz que eles estavam insistindo com Jesus por uma resposta. Jesus responde: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E o verso 8 diz que Cristo, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Então aqui já é a terceira vez que Deus escreve na terra. A primeira em Êxodo 31:18, a segunda em João 8:6 e a terceira em João 8:8. Sendo que a primeira é a lei, a segunda, ratificação da lei, trazendo a lei novamente à memória, para poder julgar aquela causa segundo a lei. Só que entre a segunda e a terceira tem uma resposta de Jesus: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Para os escribas, do verso 3, escribas e fariseus, saberem se eles têm pecado ou não, eles têm que se autoexaminar. E o exame começa na consciência deles, utilizando aquilo que eles pregam. Então eles jogaram o Senhor Jesus, em João 8,5, no tribunal da lei. Em João 8,7, o Senhor Jesus levou-os ao tribunal da consciência para examinar o tribunal da lei. Porque o que eles pregavam? Eles pregavam a lei. Jesus diz: aquele que dentre vós está sem pecado. Para os escribas e os fariseus saberem se eles têm ou não pecados, eles têm que examinar-se a si mesmo. É um exame de consciência. Romanos 2, versículo 15, está escrito que a nossa consciência pode nos condenar ou ela pode nos absolver, ela pode nos defender ou nos acusar, depende de como eu estou diante de Deus. Romanos 2,15, os quais mostram a obra da lei, escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Ora, em João 8,3, os escribas e os fariseus levaram Jesus ao tribunal da lei de João 8,5. Em João 8,7, o Senhor Jesus leva-os ao tribunal da consciência, porque eles têm a lei no coração. Então examine a sua consciência de acordo com a lei que está no seu coração. Se você estiver perfeito com a lei, atire pedras contra ela. Só que em João 8, verso 9, diz: quando ouviram isto, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher que estava no meio. Do jeito que a colocaram, ela permaneceu quieta e calada. Por que essa mulher não rebate, não se defende, não fala nada? Porque ela está no tribunal da consciência interna dela. Ela sabe o que ela fez. Ela não é uma mulher pecadora. O texto diz que ela é adúltera. Então ela tem consciência do erro, da prática, do pecado que ela cometeu. Então ela não tenta se defender. Ela está quieta e calada. Mas é interessante notar que eles levaram Cristo ao tribunal da lei. E Cristo os levou ao tribunal da consciência deles, ao ponto deles deixarem as pedras dos mais velhos aos últimos e se ausentarem. Por quê? Porque todos eles, quando se examinaram, e para examinar tem que ir na consciência e no coração. Na consciência acusa ou defende, o coração onde estava a lei que eles guardavam. Nem eles estavam corretos na própria lei que eles pregavam. Ou seja, eles pregavam com a boca, mas não viviam com a vida. Agora sobrou Jesus e a mulher.
Em João 8, verso 8, Cristo havia se inclinado e tornou a escrever na terra novamente. Ora, o que será que ele está escrevendo agora? Agora é ele e a mulher. Em João 8:9 eles saem, a mulher fica no meio. Em João 8:10, 8:11, agora Jesus endireita-se, não vendo mais a ninguém senão a mulher. Disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Agora quem está falando com ela é aquele que escreve no João 8:8. É aquele que é o tribunal da graça. O que Jesus deve estar escrevendo no capítulo 8, verso 8, nada mais é do que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque Cristo não era o tribunal da lei, Cristo era o tribunal da graça. Se a lei veio por Moisés, por Cristo veio a graça e a verdade. Em João capítulo 1, versículo 17 está escrito que a graça do Senhor Jesus, ela é sobre graça, graça sobre graça. Entre ela e Jesus há um tribunal que é o da graça. Jesus olha bem para ela e pergunta: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Verso 11, ela disse: ninguém, Senhor. Ninguém, Senhor. Então a graça responde para a mulher. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais, porque a graça de Deus alcançou esta mulher. Tribunal da lei, tribunal da consciência e tribunal da graça. Hoje nós estamos diante do tribunal da graça, e diante do tribunal da graça nós não podemos ocultar nenhum dos nossos pecados. Sejamos claros, evidentes e transparentes diante do Senhor Jesus, confessando a Ele todos os nossos pecados e pedindo seu perdão, pois a graça de Deus é o que nós precisamos. Pela esta graça que nós somos salvos e por causa desta graça é que nós estamos na presença do Senhor. Tribunal da lei, tribunal da consciência, tribunal da graça. Esta é a nossa reflexão bíblica de hoje. Deus em Cristo vos abençoe e até a próxima reflexão, se Deus quiser e assim permitir. A paz do Senhor.